Esta é uma semana marcada por um debate muito profundo à volta da Expo Dubai 2020. Moçambique participa e ontem foi o Dia Nacional de Moçambique. As expressões artísticas também estiveram envolvidas neste Dia Nacional de Moçambique e há uma discussão sobre a questão da representatividade devido aos artistas selecionados que para algum circuito de opinião não são consensuais e que não revelam profundamente aquilo que seria a identidade moçambicana nas mais diversas perspectivas, ou seja, a questão da representatividade. Um debate que está a acontecer nas redes sociais e com várias opiniões, e nós vamos fazer uma sondagem, vamos apresentar aqui algumas opiniões que estão neste momento a ser partilhadas em diversas plataformas digitais. E aqui no estúdio com os comentários de Ginito Santana. Ginito Santana, muito boa tarde, bem-vindo. É um dia em que todas as atenções estão viradas para a Expo Dubai. Digamos que isto já era de se esperar ou pegou-te de surpresa esta disputa de ideias? Boa tarde. De certo modo, sim, mas surpreendeu tanto o nível de intervenções de certas individualidades que talvez pudéssemos exigir um pouco mais de prudência, no sentido em que o debate gira em torno de um vídeo de uns segundos. E estamos a falar de um evento de 40 e tal minutos, só de música, portanto são aí 15, 20, 30 minutos, e centramos só numa parte do evento. Isto surpreendeu-me, porque era expectável que levássemos um pouco o debate, não é? Que é para ver o espetáculo todo e daí tecermos melhores comentários. Pois, mas afinal de contas, como é que pode-se interpretar esta divisão de opiniões que está muito centrada na questão da representatividade e da questão da identidade? Que relações se pode tirar dessas opiniões muito divididas entre estes dois pilares? Quer dizer, a primeira percepção que eu tenho é que nós não gostamos da nossa cultura. Porque a partir do momento em que nós estamos a assistir um espetáculo que iniciou com Mbira ou Sands, não é? Que depois tivemos a língua macua, que as pessoas estavam de capulana e nós criticámos uma parte porque não ouvimos o discurso do diretor artístico, que diz uma coisa muito simples, que queremos desconstruir o Moçambique e mostrar a multietnicidade e a diversidade. E aquilo é a diversidade do ponto de vista do conceito artístico, na medida em que começa com Mambira, que representa uma região centro, basicamente, do país, sobe para o Raja, que é um grande músico, Moçaiu Puro, depois desce, vamos encontrar esse género Panza com Mr. Cuca, e as pessoas centraram. Que são novos tempos, né? Que são novos tempos, é nova música urbana nacional, o Panza, no caso. Sim, mas é interessante que todos aqueles são jovens, não é? Sim. Mesmo que toca Mbira e desconstrói aquela ideia que os jovens não gostam da tradição. Então, eu acho interessante a crítica porque eleva o debate e põe-nos todos a discutir. Mas seria bom perceber o evento e nós centramos no aspecto que é do Mr. Cuca. Mas repare que o Mr. Cuca, do ponto de vista do artista, é o que tem feito publicidade, é o que tenho visto, ganhou um prémio agora no prémio festival. Ngoma Moçambique, Ngoma não é? Na Moçambique. categoria de música mais popular. O que é que, quando falamos de representatividade, estamos a falar do quê? É a inclusão dessas minorias artísticas que muitas vezes estão excluídas porque os Estados, sobretudo os socialistas que nós herdamos, tinham as suas companhias, os seus grupos de dança, os seus grupos de música. E estamos num processo de revitalização onde esses jovens já emergem sem apoio desses Estados e vão se afirmando. Mas o ponto central é ali no espetáculo todo, se as pessoas clicarem, tem esta diversidade. Portanto, tem um instrumento tradicional lá, tem a língua macua lá, e podemos explicar o que é diversidade hoje. Diversidade hoje é continuarmos a reproduzir um padrão de cultura que não reflete a realidade ou aquilo que nós vivemos. Porque aquelas músicas que ele tocou são as músicas que nós ouvimos nos casamentos. Se for perguntar uma mamana nossa se conhece, vai dizer que conhece. Eu lembro de um episódio, Expo 98, e eu ensaiei com um grupo que ia tocar lá, que é o Velho Mula, o Rainha Massangai. Fui ensaiar. Eu não viajei, sabe por quê? Não. Porque eu tinha rasta. Então, dentro daquilo que é representante do país, As tinha dreads não podia ir. Então disseram que os surumáticos não podem viajar e tal, mas estavam a mandar aquilo para mim, porque aquela ideia com o rasta é isto. Não viajei, só tinha penteado diferente. Ensaiei com eles, tudo, não dá de certo. Então nós temos ainda esse discurso de maioria, de dominação, um discurso que exclui muita gente. Agora estive em Nampula, em Nacala, há um músico Anaconda lá, Sim. tem uma música que diz o seguinte, que a televisão só passa a música do sul de Savo.
Portanto, esse sentimento dessas minorias, acho que o Estado tem o dever de incluí-las. Foi o que eu ouvi do espetáculo. E aqui também já é uma carta aberta que está a circular, a sugerir até nomes muito específicos e que de alguma forma preservam aquilo que profundamente representa Moçambique. Mas por outro lado há uma crítica de que se calhar este Dubai não era o lugar certo para aquele tipo de mistura de estilos e de artistas na forma como foi eleito ou foi escolhido. Qual é o comentário sobre isto? Não, a crítica é bem-vinda porque pronto, a música precisava deste debate a esse nível. Mas ela peca por resumir a uma intervenção de um único artista. Não é? Os nomes que ele sugere são grandes artistas, não restam dúvida, mas também tivemos ali o Raja, que creio que ganhou também um prémio, não é? Um cantor excelente. Sim. Tivemos ali o Alcides, que é um tocador, e para além do Valdemiro, eu acho que a crítica é bom, mas eu acho que devíamos ver o vídeo, eu acho que seria mais enriquecedor e discutirmos o processo todo. Repara uma coisa, nós tivemos o Mundial de Futebol na África do Sul, em 2010, e a música era Waka Waka. Se me perguntar a mim, como é que o sul-africano não reagiu... Isso aqui não é sul-africana, não é? Sim, sim, a pessoa que cantou mas Waka Waka. Tocou com Fresh Ground, que sim. Curiosamente tem um moçambicano lá. O Julinho. Julinho. Então, os países que tentam a desenvolver têm que admitir essa diversidade. A crítica é bem-vinda, mas eu creio que temos que começar a ser um pouco tolerantes na medida em que não se pode resumir a crítica a uns trechos do vídeo, não é? É um trecho importante. Agora, alguém que ganha um prémio como o Mr. Cuca ganhou aqui, eu acho que tem o seu mérito. Pois. Agora, se queríamos ver pessoas a tocar timbilas, mbiras, muito bem, mas eu creio que está a acontecer lá, porque o Xeno Agun esteve lá a fazer um trabalho. Agora tivemos Jambira, eu creio, a Plena Xiziana esteve lá. Exato. Então é preciso acompanhar esse processo todo. E este é o outro lado da moeda, não é? Que a performance e também a participação de Xeno Agun, a passagem de Paulina Xiziana, Naguib também está nessa delegação, que também são valências e são pessoas muito importantes, artistas relevantes quando pensamos no nosso país. Em nenhum momento discutimos isso, discutimos essa intervenção deles, em nenhum momento nem elogiamos nem criticamos. O que isto revela quando pensamos, sobretudo, a afirmação e o crescimento do Panza e a aceitação do próprio Panza no espaço cultural, sobretudo por aquilo que alguém já diz aqui nas redes sociais, a elitização do espaço realmente cultural. Eu, quando iniciei, disse que isso prova que nós não gostamos da nossa cultura. Porque quando temos um evento que teve a Paulina Xiziar, tem o Naguib, o Xen foi fazer um trabalho que é do workshop, ou não sei, e teve Mbira, tem o Raja, tem o Mr. Cuca, e nós, a primeira coisa que fazemos é criticar. Isso revela que nós não gostamos da nossa cultura, ou seja, não gostamos da realidade. Mas não é uma ideia de elitização da cultura, uma ideia de que isto é que é, isto é que não é? Eu não tenho essa sensação? Essa sensação eu podia trazer noutro aspecto, mas para dizer o mesmo, que durante o processo de afirmação e dominação cultural, a cultura tinha duas divisões. A gente chamava alta cultura e baixa cultura. As óperas, as galerias, eram alta cultura. E nós de acordo com os padrões do Ocidente. Nós estamos a reproduzir isso para nós. Para nós, tipo, o Panza é baixa cultura, não é cultura. Mas é feito por moçambicanos, é feito aqui, é dançado por moçambicanos. Então nós estamos a reproduzir um modelo um pouco ocidental, colonial, de baixa alta cultura. Portanto, para nós o ideal seria ir tocar a timbila. Ok, eu sou suspeito, eu gosto de música étnica, é uma área. Mas se tiver que me distanciar, eu questiono por que não outro estilo de música? Por que não o músico de Nampula, o Raja? Porque, quer dizer, temos que começar a lidar com essa diversidade sem excluir aquela ideia de que Moçambique é uma rabenta. O Machop é Timbila. Não, o Machop é mais do que Timbila. Não pode ser uma relação de um para um, tipo, a nossa representatividade só pode ser isso. Temos que começar a olhar as coisas, pensar na diáspora, pensar nas minorias também que vivem cá. Mas é importante também dissipar os equívocos. Há uma crítica que se coloca agora ao Ministério da Cultura e Turismo, sobretudo a questão da comunicação, que está a atrasar no meio de toda essa especulação. O que podemos dizer sobre isto? Eu gostei quando disse que o Genito Santana, o antropólogo, ajudou-me a abstrair um pouco do Ministério da Cultura, mas sim, é uma crítica que pode ser acolhida, não é? Quer dizer, eu por acaso trabalho lá e posso confessar que a ministra é muito aberta à crítica, não é? Ao menos eu até me surpreendo. Isso agora,
pode-se melhorar, não digo que está tudo bem, e envolvendo mais as instituições. Sim, mas porque aqui quando se fala da comunicação, fala-se justamente do fato de se ter partilhado e viralizado apenas aquele excerto que está a criar toda esta interpretação, mas se ao mesmo nível, com a mesma velocidade, a comunicação tivesse sido de igual modo em relação às outras manifestações apresentadas, provavelmente o escândalo, entre aspas, teria sido minimizado. Ok, sim. Eu acho que é por aí que se coloca. Faz sentido, se for ter sido o Ministério a partilhar aquele trecho, faz sentido esse argumento. Mas se foi alguém que escolheu aquele trecho, as redes sociais hoje, as coisas correm muito. Talvez possa reagir, mas o ideal é nós vermos o vídeo, né? Eu concordo com as críticas porque enriquece o debate. Yeah. Eu acho mais importante o ganho disto é isso. Agora, querer dar a entender que tem que ser assim, a cultura tem que ser esta, o Panza não pode tocar, eu acho que temos que ser pouco realistas, isso é um pouco utopia, é desejo, não é? Porque a realidade nós dançamos isto no casamento, claro. Dançamos isto e temos que começar a assumir. Eu acho que estes têm que começar a ser galardoados, por uma razão muito simples, ganham prémios internacionais. Olha, eu uma vez recebi um vídeo dos Estados Unidos, que era a final de um combate de boxe, que era Yababulu. Era Yababulu. Quer dizer, no maior, quer dizer, nós temos que começar a orgulhar-nos disso. Yeah. E nós não. E fazer uso disso, não é? Fazer uso disso. Porque é assim como Cabo Verde, como Angola, para falar dos países, como a África do Sul, começou a afirmar-se. Eu lembro que a África do Sul, quando ficou independente, era muito conhecido por aquelas músicas corais, né? Oh, da igreja. E aquele conjunto Tequisi, ou Tequisi, e foram muito criticados. Vocês, estamos assim, do apartheid e tal, estão a tocar música eletrônica. Hoje, o que é aquilo? Hoje é uma indústria. A própria Marrebenta também passou por um processo de rejeição, de certo modo. Quando olhamos para a história da Marrebenta, a história do país. E alguns foram presos. Yeah. E hoje estamos a dizer que queremos Marrebenta. Então, é um processo que é interessante por causa deste debate. Não é? Eu estou a acompanhar as redes sociais, mas é importante que a gente olhe todo. Porque 1 mais 1 é 2. Nós não podemos querer que 1 seja maior que 2. Ou seja, não podemos querer que aquele trecho do Bissacuco seja maior que o espetáculo todo. Mas alguém disse o seguinte, o problema do Cuca é que nunca sai, toda hora ele está em casa. Né? Olha, acho que ele aproveitou bem o fica em casa. Nesse aspecto, não. Yeah. Mas acho que foi uma oportunidade e eu creio que o mais importante é fazer o que tem feito nos outros países. Né? Eu lembro que o Tony Bennett, que é um cantor de jazz, fez com a Amine House. Amy Winehouse. Lady Gaga. Yeah. Quer dizer, aqueles têm aquela cultura e nós muitas das vezes, no lugar do MC Roger ter feito uma coisa com o Zé Cavel, nós criamos essas polarizações que cada um por si. Nós temos que começar a perceber o discurso dele. Toda arte tem um discurso. A criação de ilhas, né? Que não permite essa afirmação. É isso que está a dizer. A criação de ilhas. Sim, é polarização com base nas gerações, não é? Porque tu vai ver o discurso de quem critica é bem-vindo. Mas, não viu o vídeo todo. 2, todo discurso tem arte. Todo um discurso tem arte. Se for a comprar um livro, há um discurso que fala sobre o livro. Se for a ver uma exposição sobre nada, há um discurso que diz, esta exposição da artesã, todo discurso tem arte. E esse espetáculo também teve um discurso, que o Moreira Chunguissa diz o seguinte, a diversidade e ele demonstra. Temos que vir o discurso sobre a arte, não é? A arte é um discurso, não basta pintar. Vamos a uma exposição, há sempre um catálogo que diz alguma coisa. Esta exposição, então nós não ouvimos isto, eu concordo, é enriquecedor, espero bem que a ECA e os outros que estão a ver possam refletir sobre isso. Mas também é importante, porque despoleta a necessidade do setor cultural começar a discutir e com toda a frontalidade. E lá está, também revela as fragilidades de todo um circuito no que diz respeito aos fazedores de opinião de facto. Ou seja, parece que toda a gente pode comentar sobre cultura e da forma como quiser e se calhar até influenciar outros níveis de decisões à volta disto. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isto. A questão do modelo e até dos métodos de discussão sobre um assunto que também exige algum conhecimento, algum domínio e alguma cautela. Sim, as formas de comunicação agora deslocaram-se, não é? Estão no indivíduo, estão nas redes sociais, eles são capazes de produzir informações e muitas vezes até as grandes agências baseiam-se em informações de vídeos que filmaram guerra. Isto mudou tudo. O mais importante é que as pessoas também têm a capacidade de manipular essa informação e dar outro sentido. Neste caso, é inevitável que onde aparecer os novos interlocutores. O que não é admissível é que alguém que assuma-se como académico, por exemplo, faça um discurso desses. Portanto, um discurso muito populista. Não viu o vídeo e diz que, exemplo, ao Ministério da Cultura estamos a pedir, quer dizer,
E o que está a pedir esteve lá, a Mira esteve lá, uma Macua, isso é que parece inaceitável. Isto é que eu concordo contigo, que é preciso começar a pensar o nível de especialistas que temos, porque um especialista, ou que se assume como tal, tem que ter o cuidado. Não fechar o espaço de debate, não é o que está-se a dizer. Eu acho que não é recomendável para um país minimamente desenvolvido, quer desenvolver a cultura, não é recomendável que rompa, porque há duas coisas. O que nós estamos a ver é no âmbito da liberdade de expressão. Sim, mas é também, importante isso que é as pessoas importante. falem, se expressem. Isso está na Constituição. Mas também temos liberdade de criação, também está na Constituição. Então temos que ver que nós estamos livres de criticar, de opinar, mas as pessoas também têm que ser livres de criar. É tudo constitucional, não é? E as pessoas têm que comentar. É importante, eu estou a gostar, eu estou a acompanhar. Fiquei um pouco limitado, por razões que todos sabemos. Portanto, às vezes não se separa o genito, tanto o artista, o genito, mas é importante. O que eu chamo a atenção é que o debate iniciou, e é bom que haja, mas é importante que nós comecemos a apostar no conhecimento também. Ler, ter a paciência de ver o vídeo, parece-me interessante. Pois. E, claro, isso também desafia a própria academia a pensar na sua participação e no seu posicionamento. E é aqui no posicionamento que neste momento, por exemplo, as instituições culturais que existem neste país deviam também assumir algum papel e não deixar esse debate terminar apenas nas redes sociais e de ânimo leve e com tudo o que há até de superficial à volta disto. Qual teria que ser a posição de instituições culturais, o ISARC, as instituições culturais, o ISARC, estou a falar da Associação dos Músicos também, SOMAS, por exemplo, enfim, instituições culturais mesmo, como é que poderiam se posicionar numa altura em que estamos neste espaço de debate também? Eu acho que é muito importante a presença deles nisto, porque isto tem que ser visto como um todo, não é? Que as instituições académicas possam também emitir a sua opinião, porque, exemplo, da ECA que eu sei, houve um estudo sobre Panza já há algum tempo, creio que o Isaac também tem desenvolvido esse estudo sobre gestão cultural. É importante que eles participem no debate e não criemos aquela coisa da universidade, é uma coisa, sabe, elitista, já vou usar, porque o conhecimento só é conhecimento quando serve à comunidade. É importante que tenhamos aqui uma opinião da universidade até para dizer o que é que isto representa, o que é a identidade, o que é representar esclarecer mais, hoje. Uma intervenção de esclarecimento até. Sim, porque temos que ver isto, porque agora estamos a discutir sobre cultura. Eu já vi discurso sobre raça. Uma vez um moçambicano que participou no Paris-Dakar, acho que... E as pessoas disseram, mas como é que ele está a representar ser branco? Nós temos moçambicanos brancos. Agora, por acaso, é cultura. Então, nós temos essa ideia. Em vez de dizer, força, estamos juntos, somos um povo, temos nossa identidade, está ali. Então, temos essa ideia de diferenciar. As associações culturais também têm um papel. Por acaso, recebi umas 2 mensagens, vamos desculpar as associações, mas só diziam, vem beber um copo no Núcleo, vem beber um copo na EMO, vem beber um copo. Esteve aqui o doutor Paradona, ainda leva. Mas as pessoas culturais têm que começar a formar públicos de cultura. Nós temos que deixar de convidar as pessoas para uma associação cultural, porque lá há um bar, não é? E estou muito confiante agora, e estou muito feliz por esta direção, por exemplo. A EMO, estive lá no sábado passado, havia um programa cultural. E creio que isto é fundamental. As associações culturais não podem ser só um espaço de entretenimento, mas têm que começar a formar públicos, crianças, que é para a gente crescer, claro. a conhecer. Uma outra crítica que se coloca é a questão dos critérios de seleção dos artistas. Quais seriam os critérios que seriam exigidos a uma entidade que seleciona artistas para um evento da categoria de Expo Dubai? Por exemplo, no caso de políticas culturais, não posso falar em nome do Estado, não estou aqui, pode dizer que nós estamos a apostar em novos talentos, por exemplo. É um critério geracional. Mas como é Estado, tem que ter o princípio de territorialidade sempre. Novos talentos, mas que representam... A inclusão, isso, sim, né? A territorialidade é um critério. Já a questão de novos talentos já é uma questão de política, não é? Ou se é contemporâneo ou tradicional. Neste caso, eu acho que o princípio obedeceu olhando para o Raja, não é? Que é de Nampula, que é Baku, e depois eu acho que obedeceu um pouco aquilo que é territorialidade, representatividade. No entanto, apostou-se na questão da contemporaneidade, enquanto conceito artístico, que eu creio que é uma mensagem que se quis levar para lá. Não, isso é Macuela, lembra Macuela? Tocava em todo sítio. Por que se tocava Macuela, não tocava Xigubo no sítio? Porque Macuela andavam de fatos, gravata. Então, queria-se criar aquela ideia. Moçambique é uma sociedade moderna, que as pessoas tocam de fato e gravata, mas isto é uma imagem que nós queremos projetar.
Naquele caso, eu até vi as pessoas de Capulana, vi a Onésia com umas coisas. Ninguém procurou saber quem foi o designer de moda que fez aquilo. Mas também há uma ideia muito reducionista do que é arte e até ao nível da própria música, noto que há uma redução de música ao vocalista, não é? Se esquece, se ignora os outros elementos que estão ali, que tocam com vários grupos e tocam vários ritmos, estavam a tocar os djembes, a percussão que estava ali, os tambores, etc. Toda a discussão está assente no artista, no vocalista, que ele é um instrumentista da voz, mas tem o instrumentista do tambor, da mbira, etc. Que é um tambor de esgube que vai agora ao património mundial, vai candidatar. Então, esse tipo de discurso acaba ofuscando. Por isso é que eu disse, fica com a sensação que nós não gostamos da nossa cultura. Quer dizer, acaba ofuscando todo aquele processo criativo, que não digo que foi o melhor, não é? Mas é aceitável porque podemos discutir. Agora dizer que isto não se faz, isto não representa o país, é querer impor uma cultura dominante, não é? Sobre nós. Mas ninguém reclama que a língua portuguesa fala a minoria e é oficial, isso já ninguém se incomoda, não é? Mas nós também, por que é português? Por que eu não posso falar xangana? Se xangana é que é a nossa cultura, a gente já não se incomoda. Então é tal coisa de alta cultura. Então o português, como representa a alta cultura, as pessoas não se incomodam que seja de fora e seja oficial, não é? Mas quando já temos um instrumento, um músico ali, já nos incomodamos um pouco. Obrigado. Os debates nunca se esgotam e nunca são um espaço de consensos e ainda bem que há debate e nós amanhã vamos continuar a ouvir muito mais opiniões e vamos continuar a provocar. Obrigado. Eu que agradeço. Espero que a próxima vez tenhamos tudo ali junto, a timbila, uma salada que não perde gosto. Ficam as lições acima de tudo. Ficam as lições. Bom processo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.